Bem, bom dia a todos, os alunos, né, da disciplina de Estudo e Teoria do Direito. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, tá bom? Nós já vimos já 3 unidades: o direito como conhecimento, o direito como objeto, o direito como ciência, tá certo? E agora, hoje, nós falaremos sobre o direito como sistema. E, obviamente, essas 4 unidades seria o conteúdo, né, programático que vai ser cobrado na nossa avaliação, tá certo? Nossa avaliação que vai ocorrer na primeira semana de outubro, tranquilo? Então, como conhecimento, nós vimos que o direito ele pode ser considerado conhecimento tanto de primeiro grau, como segundo grau, como terceiro grau, dependendo, obviamente, do ser cognoscente. O leigo teria um conhecimento de primeiro grau, ou conhecimento casual. Um advogado, por exemplo, tá bom? Ou um acadêmico em direito, ele está diante de um conhecimento de segundo grau, ou causal. E nós temos também agora os juiz filósofos. Esses aí estariam dentro de um campo do conhecimento de terceiro grau do direito. Tranquilo? Já no que tange ao objeto, nós estudamos os 4 tipos de objetos e chegamos à conclusão ao final de que nós temos 2 escolas jurídicas, das quais uma defende o direito como um objeto natural e uma outra escola que estudaria ou defenderia o direito como um objeto cultural, tá bom? Respectivamente, o justnaturalismo e o juspositivismo. Já o direito como ciência, nós observamos que o direito é sim uma ciência e que ele está contido, né? Ele é definido como uma ciência social, uma ciência humana, que tem como o objeto de estudo o comportamento dos homens ou dos seres humanos. E dentro dessas ciências sociais, nós nos especificamos e vimos que o direito ele se compõe uma ciência social normativa, tendo em vista que ele estuda o comportamento do homem ou o comportamento do ser humano como deve ser. Obviamente que dentro desse estudo do direito como ciências, nós compartimentamos a ciência do direito em disciplinas e nessas disciplinas nós também, subdividimos em disciplinas fundamentais, aquelas que estudam o direito como um todo, de forma pantonômica, e também estudamos, e também vimos que o direito ele pode ser obter também disciplinas particulares. Aí essas disciplinas particulares, elas seriam tantas quantas pudéssemos compartimentar o direito. E aí nós citamos as mais diversas disciplinas particulares, como civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, processo constitucional, empresarial, família, contratos, obrigações, sucessões, administrativo, ambiental, bioética, cibernético, tá bom? Direito das águas, direito imobiliário, direito previdenciário, aí tantos quantos compartimentos nós podemos pavimentar o direito, seria o número de disciplinas particulares.
Pronto, isso aí foi de um supra-sumo do resumo do que nós já vimos durante esse semestre, esse segundo semestre do ano 2020, que corresponderia, no caso, à disciplina de ATD da turma de Direito 2020.2. Tranquilo? E hoje, agora não vê o direito como sistema. Tranquilo? E antes de nós estudarmos o direito como sistema, necessário se faz que nós venhamos a saber o que é um sistema. Tá bom? A gente vê tanto falar em sistema político, a gente vê falar em sistema econômico, a gente ouve falar em sistema respiratório, sistema circulatório, né, do nosso corpo humano. Então, você está, por diversas vezes, né, quando estão estudando ou quando estão assistindo alguma notícia, vivendo as suas rotinas do dia a dia, vocês vão sempre estar ali diante de alguns termos onde sistema estaria ali incluído. Então, o que seria um sistema? Tá bom? Então, para que nós venhamos a entender o que é um sistema, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é de que, para que haja sistema, tem que haver um grupo de objetos. Tem que ter um número imenso de objetos, tá bom? Então, todo sistema ele será assim constituído, será assim formado por um grande número de objetos, tá bom? Mas, professor, um grande número de objetos pode ser um grupo de objetos, pode ser um conjunto numeroso de objetos, o que faria com que nós pudéssemos definir esse conjunto de objetos, esse grupo imenso de objetos, como um sistema. É porque, quando a gente fala de sistema no sentido estrito da palavra, esse grupo de objetos, ele tem que ter um fim, ele tem que estar reunido, ele tem que estar agrupado na busca de um fim princípio. Ele tem um determinado fim, tá bom? E esses objetos que estão nesse grupo reunidos e que eles estão buscando o mesmo fim, cada um deles ali tem uma função ou uma subfunção precípua, tá certo? Cada um deles compõe uma determinada função que, em conjunto com as demais funções dos outros objetos, de uma forma muito harmônica, se complementam na busca de um fim maior. Tá certo? É isso que se configuraria um sistema. Então, o sistema ele seria um conjunto imenso de objetos que estão reunidos de uma forma tão harmônica, tão concatenada, que nenhum pode desdizer o outro, pois buscam o mesmo fim. Então, quando a gente fala, por exemplo, em sistema de defesa do corpo humano, então você vai observar que nós temos ali um conjunto de vários objetos, ali, sei lá, leucócitos, né, algumas bactérias benignas, que todas elas trabalham no momento em que o nosso corpo é invadido por um determinado ser nocivo, uma bactéria, um vírus. Na hora que ele entra dentro do nosso corpo, então, todo o nosso sistema, né, de defesa, eles se reúnem, se compõem, cada um da sua função, e trabalham juntos contra aquele ser nocivo. Então, imaginemos, no teu corpo entra ali talvez um vírus ou uma bactéria nociva. O que acontece? Todo o nosso sistema ali vão tratar de fazer com que os nossos leucócitos se reúnam naquele ponto de entrada daquele vírus. Funciona mais ou menos assim, de uma forma grosseira, que eu não sou um técnico na medicina, eu sou um técnico jurídico, mas funciona dessa forma. Mas como é que o leucócito vai chegar até aquele ponto? Para que eles, por meio de fagocitose, sei lá, eles vão lá e
eliminam aquele vírus ou aquela bactéria nociva ao nosso corpo, né? Como é que eles fazem isso? Eles vão precisar de vários outros órgãos ou vários outros objetos que vão conduzir. Eles vão ser conduzidos por onde? Eles vão ser conduzidos pela corrente sanguínea até aquele ponto, né? Vai ter algumas células nervosas que vão denotar, que vão dar o sinal de que o corpo da gente foi invadido por um determinado objeto nocivo. Então esse conjunto começa a trabalhar tudo de uma forma muito rápida, de forma muito harmônica, e chega lá, o sistema de defesa do nosso organismo funciona. Tá certo? Então, já temos agora uma determinada noção do que seja um sistema. Então vocês imaginem um grupo imenso de objetos, tá bom? Todos eles com funções próprias, todos eles harmonicamente organizados e interagindo concatenadamente com os demais, com um fim, princípio de atingir determinado meta. Tranquilo? Professor, e aí, diante desse conceito, quer dizer, para que seja sistema, primeiro, tem que ter um grande número de objetos. Tá bom? Segundo, eles têm que estar todos reunidos de uma forma muito harmônica, muito concatenada. Tá bom? De forma que nenhum vai destoar do outro. E eles vão trabalhar em busca de um fim único, né? De uma finalidade única, para que seja um sistema necessário de fazer esses 3 requisitos. Tá bom? Aí agora, diante dessa ideia do que seja sistema, nós podemos dizer que o direito é um sistema? E se o direito é um sistema, qual seria esses objetos? Né? E qual seria a finalidade desses objetos trabalharem de forma uníssona, né? Em busca dessa finalidade? Que finalidade é essa? Tá bom? E aí você começa a pensar. E vamos agora adentrar mais ou menos dentro do mundo jurídico e ver, né, como é que trabalha o direito, por exemplo. Então imaginemos agora que alguém cometeu um crime, tá bom? Cometeu um crime. Ele cometeu ele teve um comportamento, e esse comportamento ele é, de certa forma, repulsado, né? Ele é reprovado pela maioria dos membros de uma sociedade. Então começa a imaginar, como vamos fazer? Aí eles começam a imaginar o seguinte: vamos criminalizar esse comportamento. Tá certo? Vamos criminalizar esse comportamento. Então nós estamos diante de um comportamento A que deve ser criminalizado. Aí a gente começa a imaginar, mas não criminalizar como? É só a gente definir como um crime? Não é assim. Para que esse comportamento seja criminalizado, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que ser adaptado a todas as outras questões que são exigidas. Por exemplo, esse comportamento A, se nós criminalizarmos, nós vamos ofender o direito à liberdade de pensar. Se nós criminalizarmos esse comportamento, nós vamos afrontar o princípio à vida. Se nós criminalizarmos esse comportamento, será que nós vamos, de alguma forma, invadir a intimidade da pessoa? A gente criminalizar este comportamento, nós estaremos fazendo um equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado. Estão observando como não é tão fácil? Como é que nós vamos criminalizar esse comportamento? É através de um processo legislativo? Como é composto a Câmara
o Congresso Nacional, como é que está composto as duas casas, Senado. Vocês estão observando que esse comportamento, para que ele adentre no mundo jurídico como definido como crime, ele tem que estar comportado, ele tem que estar harmônico a vários outros fenômenos, a vários outros objetos. Então, nós precisaríamos de uma norma de direito constitucional que aceitasse esse comportamento. Nós precisaríamos de uma norma processual penal que pudesse concretizar esse comportamento como crime. Nós precisaríamos adaptar essa norma às querências do legislador penal brasileiro. Nós teríamos que observar se haveria consequências desse comportamento criminalizado na seara civil. E se está na seara civil, como nós poderíamos concretizar com uma norma processual civil essas consequências, esses efeitos? Retratar-se-á, por exemplo, no campo da economia, retratar-se-á no campo da política. A gente começa a observar que temos sim um grande indício, a princípio, de que o direito é sim um sistema. É um sistema porque nós estamos observando que para que um determinado objeto, um comportamento, se torne jurídico, como um crime, por exemplo, que ele adentre no mundo jurídico, ele tem que se adaptar, ele tem que estar harmonicamente concatenado com os que já existem. Então nós já sabemos já que o direito, sim, ele é um conjunto de uma grande quantidade de objetos. Tá bom? Professor, e o que é que vai fazer com que nós venhamos a adaptar cada uma delas? Né? Então, aí você vai ter a cada uma desses fenômenos. Você vai observar que o direito, ele trabalha com... Nós vimos, né? Que o direito, ele trabalha com o comportamento do homem como deve ser. Então, esse comportamento agora, esse comportamento que eu quero criminalizá-lo, tá bom? Como um dever ser, ele tem que estar adaptado, né? Ele tem que estar harmônico, ele tem que estar de forma uníssona, concatenado com todos os outros deveres seres. Eu não posso colocar um dever ser dentro de um mundo que contradiz um outro dever ser. Por exemplo, nós temos uma norma que diz que o casamento é possível. Eu não posso colocar uma outra norma que diga que o casamento agora é proibido. Desdiz. Não posso. Eu não posso dizer na Constituição, por exemplo, eu boto na Constituição que união estável é semelhante a casamento. Está lá na Constituição, tá bom? Que a união estável é semelhante a casamento. Aí tem no direito civil uma norma que diz que o tratamento entre um cônjuge e o companheiro deve ser tratado diferente. Ora, como? Eu tenho uma norma maior que diz que união estável e casamento são tratados de forma semelhantes. Aí eu tenho uma norma no Código Civil que diz que deverá haver um tratamento desigual entre cônjuge e companheiro. Estão observando que nós estamos diante de duas normas, que uma desdiz a outra? Isso não pode acontecer. Opa, quer dizer, professor, que esse conjunto de objetos que compõem um sistema jurídico, o direito como sistema, quer dizer que são normas, pronto, já começamos a descobrir um outro ponto, né? Já sabemos que o direito ele é composto de um conjunto imenso de objetos e que esses objetos são normas. E que essas normas não podem desdizer uma outra.
Nenhuma delas pode desdizer uma da outra. Professor, e quando houver? Estou diante, que acontece todos os dias, eu estou diante de uma norma que desdiz uma outra norma. Eu estou diante da norma B, que desdiz a norma A. Como é que eu vou resolver? Aí vocês vão ver comigo lá na frente que nós temos alguns métodos para que nós eliminemos esse conflito normativo. Nós temos vários métodos, mas eu vou deixar para um pouquinho mais na frente, para que nós possamos discutir sobre esse assunto. Mas toda vez que nós tivermos uma norma que desdiz a outra, nós vamos ter que tratar esse conflito, tá bom? E a primeira delas, só para dar uma pista para vocês, é o seguinte: pergunta: qual delas é hierarquicamente superior? Então eu estou diante de uma norma constitucional e uma norma infraconstitucional. Prevalece qual? A constitucional. Então já eliminou já o conflito. Mas às vezes as duas são do mesmo, tá bom? O mesmo nível. É o mesmo nível. Ambas têm o mesmo nível. Ambas são infraconstitucional. A gente pergunta: qual delas é mais específica? Eu estou diante de uma norma de direito civil e uma norma de direito do consumidor. Qual é a mais específica? Direito do consumidor. Eliminou o conflito. Prevalece a norma mais específica. E às vezes nós estamos diante de um conflito de normas que elas estão no mesmo nível, hierarquicamente, no mesmo nível. Ambas são leis ordinárias, tá bom? Ambas são específicas. E agora, professor, a gente pergunta: qual é a mais nova? Essa daqui. Então, ó, essa aqui prevalece. A lei nova prevalece sobre a velha. Tá vendo aí? Então, já sabemos já, né, que o direito, ele é um sistema, porque ele é composto de uma grande quantidade de objetos. Já sabemos que esses objetos são normas. Então, o sistema jurídico é composto de uma imensidão de normas, tá bom? E que elas estão ali, todas elas, milhões e milhões de normas, trabalhando, tá bom? De forma harmônica, tá certo? Onde nenhuma pode desdizer a outra. Ah, professor, tudo bem. Mas o senhor falou para mim que para ser sistema tem que ter um fim, princípio, uma finalidade, uma meta a qual ele se destina, né, realizar. Aí, então, qual é a do direito? A do direito é a pacificação social. O direito como sistema, tá bom? Ele tem como finalidade maior pacificar a sociedade a qual ele suporta, evitando o quê? Conflitos. E realmente é assim. Eu fiz um contrato com você, tá bom? Eu fiz um contrato com você e você não cumpriu o contrato. Surge um conflito. Nesse momento, a gente recorre às normas do direito contratual para que ele venha a resolver. Tá bom? Venha resolver. Nós nos casamos. Bom, somos casados. Tá certo? Mas agora aconteceu algum problema, nós não estamos dando certo, tal, tá havendo conflito. Tá havendo conflito, a gente vai recorrer às normas do direito de família para resolver esse problema. Tá certo? Uma pessoa falece ou faleceu, surge conflitos. Não é porque surge conflito, porque existe patrimônio a ser partilhado. Existem contratos a serem cumpridos. Não é porque uma pessoa morreu que os contratos são extintos, não. Mas tem que ser cumpridos os contratos. Aí pode ser que haja pode ser que haja não, sempre há conflitos. E a gente recorre
as normas de direito sucessório para resolver. Tá vendo? Sofri uma injustiça, né? No meu direito de ir e vir. Surgiu um conflito entre eu e uma autoridade coautora. Recorro às normas de direito processual penal, as normas que tratam sobre o HC, habeas corpus, para resolver esse dilema. Tá vendo aí? Tá bom? Então, agora nós podemos até definir o direito como sistema, podemos não? Olha, o que é o direito como sistema? É um conjunto imenso de normas que estão reunidas de uma forma tão harmônica, tão concatenadas, que nenhuma pode desdizer a outra, tendo em vista que todas, tá bom? Buscam o mesmo fim, a pacificação social. Então, uma definição simples, uma definição compreensível, tá bom? Do que seja um sistema jurídico. Obviamente que nós estamos na disciplina introdutória, né? Eu estou trazendo vocês para o mundo jurídico. Obviamente que nós temos estudos bem mais aprofundados sobre o sistema jurídico, tá bom? Mas, a princípio, esse conceito vai sim suprir as necessidades de vocês, né? Essas necessidades preliminares para que vocês possam conduzir-se, para que vocês possam caminhar no mundo do direito. Tranquilo? Professor, então pronto, eu já sei que o direito ele é um sistema. Ótimo. Também já sei também, professor, que ele é composto de normas. Ótimo, tudo bem. Até aí eu entendi. Também entendi também que o sistema jurídico tem uma função precípua que até pode me assustar, porque eu achava que fosse a justiça, mas não é. Bom, na realidade é a pacificação social. Nem que, às vezes, tenhamos que coexistir com uma norma injusta. Mas ela pacifica. Tá bom? Mas ela pacifica. Tá certo? Tivemos agora um momento de pandemia, como vocês sabem, né? E nós tivemos que adotar algumas normas. Tá bom? Muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas tiveram que ser afastadas de seus empregos. Muitas tiveram que reduzir sua carga horária. Tá certo? E aí nós tivemos que resolver esse problema. Tá bom? E a norma às vezes não é justa. Por exemplo, um voucher, né? Como foi ofertado pelo governo, uma ajuda financeira a essas pessoas, né? São mais R$600. E para quem ganhava 3 mil, 4 mil que perderam os empregos e tal, como é que vai ficar a situação, né? Eles vão ser assegurados pelo seguro-desemprego, mas mesmo se eles receberem esse voucher, não vai chegar nem perto do que eles ganhavam antes. Sim, é injusto. Pode ser visto como injusto, mas é o que vai pacificar. É tanto que vocês observaram que nós não tivemos guerra civil, não tivemos distúrbios civis. A esse respeito não tem como fazer, tá bom? O salário mínimo, bom seria o salário mínimo do DIEESE. O DIEESE, ele calcula o salário mínimo desde 1940, né? Desde a década de 30, aliás. E hoje o salário mínimo era para estar na faixa de entre R$4.500 e R$5.500, entre R$4.500 e R$5.500. Seria muito bom o salário mínimo de R$5.000. Se você aplicar um salário mínimo de R$5.000, 90% ou mais dos municípios do Brasil quebrariam. E aí? Nem mel, como diziam antigamente, nem mel, nem cabaça, né? Nem 5 mil, tá certo? Ainda ficava desempregado. Então,
mais ou menos que, então, eu estou querendo mostrar para vocês que, assim, essa relação entre direito e justiça, assim, eu, Vasconcelos, consigo separar esses dois campos de uma forma muito clara, tranquilo? De forma muito clara, tá bom? Bom seria que o direito fosse justo. Aí eu pergunto, mas o que é justo? Né? O que é o justo? Porque às vezes o que é justo para você não é justo para mim, tá bom? Não é justo. Então, trabalhar com o campo de juízo de existência versus um campo de juízo de valor é muito complicado. Porque um determinado campo, pelo fato de ser existência, é indiscutível, mas o outro campo, pelo fato de estarmos dentro do campo axiológico, dentro do campo do valor, tudo é discutível. Tá certo? Tranquilo? Então pronto. Aí, professor, então, o direito é sistema. O senhor já me demonstrou isso. Tá certo? Mas aí esse sistema, ele não é igual aos outros. Obviamente, ele tem um objeto, um conjunto de objeto próprio. No caso da gente, é normas jurídicas. Tá certo? As normas jurídicas, elas se diferem de outras normas. Nós temos normas econômicas, normas políticas, normas religiosas, normas morais, normas éticas. Elas são diferentes. Tá certo? Normas de etiqueta, elas são diferentes. Tá bom? E em cima dessas normas jurídicas, nós podemos trabalhar, elencar algumas características do sistema jurídico. Tá bom? Para que ele sobreviva, para que essas normas em conjunto continuem harmônicas entre si, tá certo? E que ele possa, obviamente, também chegar, concretizar o que ele deseja, que é a paz social. Então, para isso, ele tem que cumprir algumas características, ele tem que ter algum caráter, tá bom? Alguns caracteres. E aí vamos ver. Primeira característica do sistema jurídico. E a primeira característica é a obviedade mesmo. Essa é óbvio. Ele é normativo. Então a primeira característica do sistema jurídico é que ele é normativo. O que quer dizer isso? Ele vai tratar, ele é composto, tá certo? Por normas. E normas, de uma forma bem simples, é um comportamento de dever ser. Tá certo? É um comportamento de dever ser que vem acompanhado, tá bom? Da possibilidade de uma sanção. Isso aqui é norma, de forma bem simples. É um comportamento de dever ser que vem acompanhado da possibilidade de uma sanção. Professor, e o que é essa possibilidade dessa sanção? A possibilidade da sanção seria a imposição de uma consequência, do não ser. Entenderam? Já que o comportamento é de dever ser, então eu estou dizendo, você deve se comportar dessa forma. E você não se comporta, que é o não ser. Você não se comporta daquela forma. E aí, nesse caso, você poderá sim ser... você poderá ser sancionado. Tá bom? Poderá receber uma sanção. Obviamente que eu estou novamente aqui em uma noção primeira, muito preliminar de norma, já que vocês estão no primeiro semestre. Quando a gente vai entrar dentro da teoria da norma, aí o negócio é mais complicado, da teoria da norma, mais aprofundado. Lá no final desse curso, já em novembro, nós vamos adentrar dentro da teoria da norma. Aí muita coisa que eu estou dizendo agora para vocês, eu posso sim, tá certo? Me aprofundar e às vezes até desdizer o que eu estou dizendo agora. Vocês estão lembrados quando vocês estavam lá no ensino primário, né, no ensino fundamental 1,
que a professora de ciências dizia que o branco é a união de todas as cores e o preto é a ausência de cor. Pois ela estava mentindo, tá bom? Às vezes a gente tem que mentir para que você aprenda. Na realidade, o preto também é uma reunião de cores. É só vocês aprofundarem nas ciências físicas que vocês vão ver. Enquanto que o branco é a reunião de todas as cores, o preto é a reunião das cores primárias, que seria o azul, o amarelo e o vermelho. Se nós tivermos um plano de fundo branco com 3 lanternas com as cores primárias, se você focar as 3 lanternas de cores primárias em um só ponto, você vai observar que vai ficar preto. Tá bom? Então não é ausência de cor. Então o antônimo de branco não é preto. O antônimo de branco seria, tá certo? Dentro do campo da física. Seria o azul, o amarelo ou o vermelho. Qualquer um das 3 é o antônimo de branco, já que essas 3 cores, elas se compõem como uma única. Elas não são um resultado de uma composição de cores. Tá certo? Pois bem, então a primeira característica é que ele é normativo. Tá certo? Por esse motivo que eu já expliquei. Segunda característica, o sistema jurídico ele é dinâmico. Professor, o que quer dizer algo dinâmico? Algo dinâmico é algo que está sempre em movimento, né? Então o direito ele não é estático. Aquelas normas ali que estão todas reunidas de forma harmônica, elas estão sempre em movimento. E esse movimento vai fazer com que elas também se modifiquem entre si, elas se adaptem, né? Elas se adaptem. Então, o dinamismo do sistema jurídico está em que o direito ele não é algo estático, parado. Ele é algo que está sempre em constante modificação. Tá certo? Constante modificação. Basta vocês observarem, por exemplo, o Instituto do Casamento, né? Se vocês observarem o casamento como norma jurídica, vocês vão observar que ele ficou modificando durante o decorrer do tempo e hoje nós temos um conceito jurídico de casamento completamente antagônico, às vezes, do conceito de 20, 25 anos atrás. Antigamente, por exemplo, para ser casamento, os nubentes tinham que ser de sexos opostos, né? Tem que ser de sexo oposto. Então, o casamento só existiria dentro do campo da heterogamia. Então, só tinha casamento entre homem e mulher. Hoje não mais. Hoje, o conceito de casamento jurídico abarca também um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Viu como mudou? Isso é uma demonstração dessa dinamicidade do sistema jurídico. Tá bom? Certo? E a terceira e última característica, é de que o sistema jurídico ele é aberto. Professor, o que quer dizer um sistema aberto? Tá bom? Não existe apenas um sistema. Existem dezenas, quiçá centenas de sistemas. Tá bom? Existe, por exemplo, um sistema político. Existe um sistema econômico. Existe um sistema de governo. Existe um sistema moral. Existe um sistema
religioso. Então, existem vários sistemas. Um sistema geográfico, um sistema histórico, tá bom? Existe um sistema social que abarca quase todos eles, é um sistema bem maior, um sistema social. Então, quando a gente diz que um sistema é aberto, eu quero dizer que ele recebe influência de outros sistemas. Então, o sistema econômico influencia o sistema jurídico? Influencia. O sistema religioso influencia o sistema jurídico? Influencia. O sistema político influencia o sistema jurídico? Influencia. O sistema geográfico influencia o direito? Influencia o sistema jurídico? Influencia. Tá bom? Então, ele é aberto nesse sentido, tá bom? No sentido de que ele não apenas, ele recebe influência de outros sistemas, como também ele influencia os outros sistemas. Tranquilo? Então, já sabemos o que é um sistema. Já sabemos os requisitos para ser sistema. Já sabemos que o direito é um sistema. Já sabemos qual é a finalidade do sistema jurídico. Já sabemos qual é o objeto que compõe o sistema jurídico. Já sabemos também as características do sistema jurídico. Tá bom? Até aí? E aí nós podemos se tratar agora. Professor, quer dizer que o sistema jurídico ele é formado, composto de normas. Ele é composto de normas, tá bom? Mas não fica muito genérico não, essa composição de normas. Sim, nós temos duas espécies de normas, tá certo? Duas espécies de normas. E obviamente que essas espécies de normas não está contido dentro do sistema jurídico, já que ele é composto de normas. Então nós temos duas espécies de normas. Primeiro, a regra é uma norma. E nós temos os princípios. Tá bom? Os princípios. Então, regra é norma? É. Princípio é norma? É. Tá bom? E o que vai diferenciar uma da outra? O que vai diferenciar uma regra jurídica de um princípio jurídico? Tranquilo? Aí nós temos ali um número razoável de qualidades que, em cima delas, paramentado nelas, nós podemos diferenciar a regra de princípio. E a primeira delas é a própria definição, tá bom? A definição. E a definição já causa uma diferença, tá certo? Uma regra é um padrão de conduta. É um padrão de conduta a ser seguido. Isso é uma regra. Então, estar diante, por exemplo, desse padrão de conduta, vou aqui citar, abre aspas. O devedor deverá efetuar o pagamento de sua obrigação no dia do seu vencimento. Padrão de conduta é uma regra. Tá bom? É uma regra. Tá certo? Já o princípio, se eu for definir o princípio, eu vou definir o princípio como um enunciado, como um preceito de grande abstratividade e generalidade que orienta o espírito do direito. Então, nós já podemos observar, que a regra ela traz uma maior concretude,
Quer dizer o quê? É mais fácil você identificar uma regra, porque ela é uma conduta, né? É um dever ser retratado em uma conduta padronizada, do que você reconhecer o princípio. Tendo em vista que esse princípio, esses enunciados, eles estão no campo da abstratividade. Aí eu vou te dar um exemplo. Esse mesmo exemplo dessa regra de conduta, esse padrão de conduta de que o devedor deverá efetuar o pagamento de sua obrigação no dia de vencimento. É um padrão de conduta. Mas implicitamente, dentro dessa conduta, existem vários princípios que estão ali de forma implícita. Por exemplo, o princípio que diz que ninguém deve se locupletar em cima da sua própria torpeza, né? Que é outro princípio ali embutido, o princípio de que ninguém deverá causar prejuízo a outrem. Ou o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Está lá contido nessa regra. Só que a gente não vê. O princípio da igualdade. Tá certo? Da igualdade. Por quê? Porque no momento em que o devedor, assim como o devedor tem o direito de pagar no dia do vencimento, o credor vai ter o direito de cobrar logo após o vencimento. Ou, assim como é um direito do devedor de pagar até o vencimento, é um dever do credor de não cobrar antes. Estão vendo os princípios? Você tem aqui entre 5 a 6 princípios que estão implicitamente orientando esta regra jurídica. Então, professor, eu posso dizer que a regra ela está sempre paramentada em princípios? Aí eu digo, sim. Tá bom? Vocês estão lembrados que eu falei que o conjunto de normas jurídicas que compõem o sistema, que é o direito, elas não estão ali harmonicamente organizadas entre si? Tá bom? Elas estão ali sempre se encaixando e tal, se adaptando. A força que vai fazer com que essas normas se adaptem são os princípios. Tá bom? São os princípios que vão fazer com que essas normas estejam ali se adaptando. Porque todas elas vão ter que adaptarem-se, tá bom? Aos princípios jurídicos. No contrário, elas vão ter que ser expurgadas. É como se eu dissesse, vão ser expulsas do sistema jurídico. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma norma, seja uma regra, tá bom? Uma regra, seja um princípio que desdiz princípios maiores, né? Princípios gerais, vão ter que ser excluídos do nosso sistema. Nós estamos hoje com um exemplo atual, né? De agora, que está acontecendo no nosso país, né? Ouvimos falar aí de uma grande rede de lojas no país que resolveu fazer uma seleção para diretores, para gestores, trainees. E essa empresa, essa grande rede de lojas resolve fazer uma seleção onde apenas pessoas da raça negra poderia participar, tá bom? Aí tá aí uma celeuma. Por quê? Porque nós temos
princípios, né, jurídicos que desdiz esse tipo de comportamento. Não se pode, tá bom? Não se pode, tá certo? Outros já dizem que pode, em cima de um princípio, sei lá, um princípio de que temos uma dívida histórica, né, com essa determinada raça, por exemplo. Tá certo? Mas esta dívida histórica, ela pode sim ser remediada com outros tipos de institutos que não venham a ferir, né, os princípios gerais. Do tipo, cotas, por exemplo. Cotas é uma discussão, mas pelo menos o Supremo Tribunal Federal já definiu que no caso das cotas, ela não estaria ferindo o princípio da igualdade, que é tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente. Não fere, tá bom? E mesmo que se nós aceitarmos, digamos que nós aceitássemos uma espécie de seleção desse gênero, pode ser que daqui a alguns dias alguém diga, olha, eu vou fazer uma seleção só para homens, eu não quero trabalhar com mulheres. Ou eu vou fazer uma seleção só para mulheres, eu não quero trabalhar com homens. Ou então vou fazer uma seleção só para, sei lá, para pessoas de pele clara. Tá entendendo? Então, estou dando isso para vocês de que, professor, isso é certo ou errado? Não, isso aí quem vai dizer isso é o Poder Judicial do Estado. Com certeza, eu já ouvi falar que várias instituições já adentraram, né, contra essa seleção. Vamos ver o resultado, o que é que vai dizer, né? Não importa o que eu ache certo ou errado, tá vendo aí? O que eu posso dizer para vocês é que nós temos princípios hoje, princípios gerais do direito, que desdiz, né, este tipo de seleção, tá bom? A princípio, tudo é discutível no direito, estão lembrados? Quando eu digo para vocês que a matemática é bem mais fácil que o direito, né? Pode ser discutido isso aí, ninguém sabe, vamos ver, tá certo? Tranquilo? Viram aí? Professor, então eu posso fazer, que tipo de diferença eu posso dar entre regra e princípio? Vamos escolher a qualidade, mas a qualidade e a abstratividade. Se a abstratividade, tanto a regra como o princípio, ela é abstrata. Só que o princípio é mais abstrato ainda, o princípio. Tá bom? Por exemplo, matar alguém. Matar alguém é uma conduta padrão. É uma conduta padrão. Então, só vai vale para qualquer pessoa, viu como é abstrato? Ó, qualquer pessoa e qualquer situação em que alguém mate outrem. Mas só matar. É abstrato, mas não é tão abstrato. Agora eu vou dizer para você um princípio. Princípio da vida. O princípio, a preservação da integridade física. Você vai observar que vai abarcar não só o matar alguém, mas o induzir alguém ao suicídio. Ou provocar aborto. Ou retirar a vida de um bebê no estado puerperal. Tá vendo aí? Enquanto a regra, ela é abstrata, a regra. Ela é abstrata e genérica. Tá bom? É para qualquer pessoa, qualquer comportamento de retirar a vida. Mas o princípio da vida ultrapassa o núcleo tipo matar. Vai para outros crimes e outras situações. Então o princípio ele é mais abstrato. Tá certo? O grau de determinalidade é outra qualidade que pode fazer com que nós venhamos a diferenciar a regra de princípio. Tá bom? Enquanto a regra basta aplicar de forma direta ao caso concreto, basta eu aplicar. O princípio eu não posso aplicar. Eu tenho que interpretar o princípio para depois aplicar a um caso. Tá bom? Por exemplo, uma pessoa, sei lá, Francisco mata Pedro. Tá bom? Francisco mata Pedro. Regra. Artigo 121, matar alguém. Mas aí, Francisco alega a legítima defesa. Tá bom? A legítima defesa. Tá bom?
já que existe o princípio da vida e o princípio de preservação, né? Ou de autopreservação. É um princípio. Mas vamos agora interpretar esse princípio para aplicar a esse caso de Francisco como um agente. Aí vamos lá. Tudo bem. Ele está ali buscando sua defesa em um princípio. Mas será que ele usou a proporcionalidade? Ele se defendeu como? Enquanto o seu algoz estava com um pedaço de pau, ele estava com escopeta 12. A proporcionalidade? Aí começa uma discussão. Para eu interpretar esse princípio, tá certo? De autopreservação da vida, né? Da sua própria vida, eu vou ter que interpretar para aplicar. É diferente de uma regra que eu aplico de forma direta, tá certo? Direta, tá bom? No que tange a funcionalidade, a regra, ela controla, obviamente. Então, ela tem uma função maior de controle, de regular. O princípio não. O princípio ele não só regula, ele não só controla, mas ele também orienta o espírito do direito. Tá certo? O espírito do direito. No que tange ao grau de proximidade, né? Ao grau de proximidade. A regra, ela tem conteúdo. É um padrão de conduta. Ela tem conteúdo. Já o princípio, ele fica ali próximo de uma ideia do que seja o direito. Uma ideia do que seja, tá bom? Do que deveria ser aplicado, do que deveria ser buscado como um dever ser. Enquanto um é uma ideia, o princípio, o outro é um conteúdo. A regra é o conteúdo, ela tem conteúdo, tá bom? Tá certo? Enfim, aí nós podemos encontrar ali uma imensidão, tá bom? Uma imensidão de qualidades que nós poderíamos diferenciar o direito ou a regra do princípio, tá certo? A regra do princípio. Tranquilo? Se discute validade, né? No grau de validade, se discute a validade de uma regra, tá bom? No princípio se discute o peso dele. A validade dele não se discute a validade. Ele já é um princípio. Já a regra tem que ter validade. Ela precisa estar em vigência, ela precisa ter sido criada por um órgão competente. No princípio não se discute isso. Tá bom? Tranquilos? Então pronto. Tá bom a aula de hoje, já estamos com 58 minutos. Estudamos aí o sistema, o que é um sistema, estudamos aí os requisitos de um sistema, estudamos também o sistema jurídico, o que é o sistema jurídico, qual é a finalidade do sistema jurídico, a composição do sistema jurídico, as características dos sistemas jurídicos, vimos as espécies de normas, estudando a diferença entre as espécies de normas. É matéria, se preparem que nós já temos muito conteúdo para que nós possamos cobrar em nossa avaliação, tá bom? E hoje à noite a gente se encontra, tá bom? Hoje à noite, tá certo? Hoje à tarde eu estou indo visitar minha mãe, que está internada na UTI. Qualquer coisa, eu aviso vocês antes sobre nossa aula da noite, tá bom? Mas a princípio, nós teremos essa aula à noite para discutir a matéria de hoje, tá bom? A matéria de hoje, tá certo? E na próxima aula a gente encerra. O direito como sistema. Vamos tratar sobre os modos de tratamento de conflitos. Tá bom? Os modos de tratamento de conflito. Tá certo? Se cuidem. Saudades. E à noite a gente se encontra. Tchau, tchau.